coisas que Deus também tem falado que vai fazer na nossa vida, na nossa igreja, que são coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Olha para o teu vizinho e fala: Deus vai fazer coisas tremendas nesse lugar ainda, você vai ver. Fala para ele, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos então ouvir a palavra. Levante para o alto a sua Bíblia e diga assim comigo: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Aleluia. O Evangelho é de Jesus Cristo, segundo escreveu o ex-publicano. Quem sabe quem é o ex-publicano? Mateus, capítulo de número 22. Queridos, nós sabemos que Jesus deixou algumas coisas importantíssimas, assim como Moisés deixou para o povo de Israel, para o povo judeu, hebreu. Moisés determinou lá as leis, estão lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o legislador do Novo Testamento é Jesus. Ele é quem cumpriu aquilo que Moisés determinou, se cumpriu na pessoa de Jesus. Mas Jesus também agora ele vai ser o novo legislador que vai falar sobre a legislação da nova e eterna aliança. A legislação da antiga aliança ou da primeira aliança, quem legislou foi Moisés. Mas o legislador da nova e eterna aliança é Jesus. Aleluia! E Jesus ele não vai modificar nada. Ele falou: não vim para mudar nada, eu vim para cumprir. Mas Jesus, ele, de certa forma, ele condensou, ou ele, como que eu posso colocar aqui para vocês, para não dar assim margem à imaginação, e vocês pensarem que Jesus fez algum tipo de coisa que não era para ter feito. Ele cumpriu, mas ele simplificou. Isso que acho que é legal falar dessa forma. Ele simplificou para a gente poder entender melhor e poder fazer o que Deus quer que a gente faça. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E hoje nós vamos falar sobre um pouquinho dessa nova legislação, ou dessa condensação, dessa simplificação que Jesus fez aqui através de Mateus capítulo 22, o versículo 34 até o 40, nós vamos ler aí em nome de Jesus. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém, queridos? Podeis assentar-se em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vivemos tempo, irmãos, que o Evangelho está facinho de você ouvir o Evangelho. Você liga em qualquer canal do YouTube, você coloca lá, você vai ouvir um pastor pregando, uma pastora, um apóstolo, um bispo. Você vai ver muita gente pregando o Evangelho. Para você ter acesso à Bíblia também está muito fácil. Hoje eu gosto ainda de ter a Bíblia aqui, ó, onde a gente manuseia, onde a gente pega nela. Às vezes dá até para fazer uma marcação, né?
Mas tem muitas pessoas que às vezes acham caro, porque uma Bíblia impressa, ela chega a custar 300, 400 reais, irmãos, uma Bíblia. E tem pessoas que falam assim, não vou gastar essa grana toda. Olha, irmãos, ainda que fosse 1 milhão, a gente tem que entender que é a palavra de Deus, não tem preço. Amém, queridos? Nós temos que saber que isso vai agregar valor às nossas vidas. Então a gente não pode medir o preço, né? O judeu, até nos dias de hoje, nas sinagogas, para que eles tenham a Bíblia, eles precisam mandar fazer à mão. Eles não aceitam a Bíblia deles, lá na sinagoga, eles não aceitam a Bíblia assim em papel, embora eles tenham, mas eles não podem deixar de ter a Bíblia escrita à mão. E para escrever uma Bíblia à mão é uma fortuna. Quando eles vão abrir uma nova sinagoga, eles reúnem todas as pessoas da sinagoga, fazem uma espécie de uma vaquinha, todo mundo dá ali um valor, e eles contratam um escriba para fazer nos ritos do Antigo Testamento, dos escribas lá do Antigo Testamento. Eles fazem da mesma forma. Isso vem sido passado de geração em geração. Então é à mão. Aí no pergaminho. Aí eles enrolam aquilo e colocam numa caixinha, num armário que eles têm dentro da sinagoga. E quando eles vão então fazer o serviço lá no Shabá, né? Todo Shabá tem o serviço judeu lá, o serviço religioso. Então eles abrem aquele armário e tiram de lá de dentro a Torá, aquele rolo de pergaminho, e eles então, eles leem aquilo lá com aqueles rolos de couro de animal, escrito à mão, e é uma fortuna para fazer isso daí, para pagar um escriba, irmãos, é coisa de 60, de 80, de 100 mil reais, que se paga para ter uma Bíblia. Olha para o teu vizinho e fala assim, a sua está baratinha, meu irmão. Vai lá na Bela Leitura, que tem umas Bíblias bem bacanas lá para você escolher à vontade, que não vai chegar nem a R$1.000, tá? O judeu paga 100 mil para ter uma Bíblia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então hoje está fácil, porque aí muitas pessoas falam assim, não vou comprar, então vai lá na Play Store, na Apple Store, né? E baixam lá gratuitamente. Tem muitos aplicativos aí da Bíblia gratuita. E então está fácil de ler a Bíblia, está fácil de ter acesso à Bíblia. O que está difícil, irmãos, é cumprir aquilo que a gente está lendo. O que está difícil, fácil é ler, fácil é ouvir, porque tem muita gente pregando. Mas o difícil é pôr em prática aquilo que a gente está ouvindo as pessoas pregarem. E quando eu abro a Bíblia aqui, nesse capítulo 22, no versículo 34, eu vejo um grande pregador, irmãos, o maior. Falaram que Spurgeon é o príncipe dos sermões. Então, Jesus é o rei dos sermões. Aleluia! Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Se Spurgeon é o príncipe, irmãos, Jesus é o rei. E nós estamos aqui diante do rei Jesus, o rei dos sermões. Ele vai pregar agora uma palavra, ele vai ensinar pessoas que estavam ali tentando pegá-lo. Eles vieram no intuito de pegar Jesus. Eles estavam armando uma cilada para Jesus. Eles queriam derrubar Jesus, puxar o tapete de Jesus, expor Jesus. Essa era a ideia deles. E aí Jesus então agora ele vai ser um gentleman e vai colocar para eles ali, ensiná-los uma coisa que eles não sabiam. Eles precisavam cumprir, exercer, fazer aquilo que estava lendo, aquilo que eles sabiam de cor e salteado. Eles liam, eram doutores da lei. Eles viram que Jesus, o texto começa dizendo que Jesus fez emudecer os saduceus. Os saduceus, uma tribo lá de gente que eram religiosos, uma espécie de uma igreja, uma seita.
de religiosos, estudiosos da Bíblia. Aí a gente vê nos dias de hoje que nós temos várias seitas por aí, irmãos. Eu não tenho medo de falar para vocês que, por exemplo, as testemunhas de Jeová são uma seita. Portanto, não aceita o que eles falarem para vocês. Quantos estão comigo e estão entendendo? Se eles são uma seita, você não aceita o que eles estão falando para vocês, o que eles pregarem para vocês, o que eles vierem falar para vocês. Por quê? Porque a partir, irmãos, de várias evidências, né? Mas eu vou falar a partir da Bíblia que eles leem. Uma Bíblia mal traduzida, feita com o propósito de deturpar, de mudar o significado das Sagradas Escrituras. É a tradução da Torre de Vigília. Então é uma tradução do Novo Mundo lá. Não é boa essa tradução, é errada, ela distorce o que está no original da Bíblia Sagrada, para favorecê-los, é lógico, não é? Então não aceite. Só vou parar por aqui, porque tem mais uma série de outras coisas. Por exemplo, vai falar mais uma: eles nunca vão ler a Bíblia sozinho, a Bíblia. Para que eles possam convencer você, sempre vai ter que ter um livro de apoio, um livro de auxílio, para que eles justifiquem as suas falas naquelas revistinhas que eles vendem nas portas, ou nos livros que eles também vendem, que eles se apoiam naquilo lá. A Bíblia, para eles, não tem assim muito valor. O que mais vale são só as suas escrituras, as suas próprias escrituras. Então cuidado, irmãos, com essa seita. Não aceita o que eles falarem para vocês, amém? Mas eles sabem muito, viu? Eles inclusive dá aquele ar, aquela impressão de serem pessoas como os saduceus, que a gente está lendo aí no versículo. Dá a impressão, irmãos, que são conhecedores. Nossa, como eles sabem, como eles conhecem. Mas ainda que eles conhecessem, Jesus calou a boca deles. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus calou a boca dos saduceus. Mas quem percebeu que Jesus calou a boca dos saduceus foi uma outra turba de religiosos, chamados os fariseus, que também tinham lá o seu modo de pensar. É como se fossem os mormons. Eu estou trazendo aqui para você começar a entender o que significa os saduceus, o que significa os fariseus. Então, eu comparei os saduceus aos testemunhas de Jeová, e agora eu vou comparar os fariseus aos mormons que estão por aí, pregando também. Eles têm a Bíblia, eles carregam a Bíblia, mas o livro de doutrina deles chama-se o livro dos Mormons. Quem já pegou na mão o livro dos Mormons aí? Quem já teve contato? Então eles se baseiam no livro dos Mormons. Eles usam a Bíblia porque eles sabem que com a Bíblia ele vai atrair você que gosta da Bíblia, que gosta da palavra. Então eles leem ali algum versículo e tal, mas a base da teologia deles está no livro dos Mormons. Então, haviam várias seitas naquele tempo, e uma das seitas, os fariseus, ouvindo que Jesus calou a boca daqueles outros saduceus, eles se reuniram ali e falaram: agora a gente vai destruir, já que Jesus venceu os saduceus, quero ver se Jesus vai nos vencer, quero ver se Jesus vai ter condições de calar a nossa boca. Ele calou os saduceus, eles são fraquinhos, nós fariseus somos mais inteligentes, nós vamos vencer Jesus. Quantos estão comigo e estão entendendo, irmãos? Então, nós precisamos compreender que nesse tempo tinha um monte de coisa acontecendo ali, uns querendo ser melhores do que os outros, uns querendo aparecer mais do que os outros, mas só da boca para fora, atitude, ação, zero. Então é fácil pregar, irmão, é fácil pegar esse microfone, é fácil ler a Bíblia. Eu quero ver a ação.
O que é que essas palavras que a gente ouve, o que é que essas palavras que a gente lê tem feito na nossa vida? O que isso tem transformado a nossa vida? Em que isso tem nos formado? Eu estou sendo formado em quê? E para quê que eu estou sendo formado? Para ser só um religioso, para vir aqui todo domingo? E senta e levanta, você vai dar umas 4 ou 5 senta e levantada aqui hoje. Entendeu ou não? Aí domingo que vem você senta e levanta, umas 4 ou 5 vezes você vai fazer isso aí, senta e levanta. E vai para casa e continua a mesma pessoa. Desculpa, eu não estou aqui ofendendo ninguém. Eu estou só dando uma ideia. Isso é o farisaísmo. Isso é a atitude de saduceu. Pessoas que conhecem, pessoas que leem, pessoas que ouvem, mas que não tem transformação. Não muda nada na vida da pessoa. A pessoa continua sendo a mesma. Quem olha fala lá, olha lá o saduceu. Eles se vestiam bem, se vestiam cheio de pompa, todo cheio de religiosidade. Os saduceus, irmãos, com uma roupa religiosa. De longe as pessoas olhavam, olha lá, o fariseu está chegando, o saduceu está chegando. Aquela roupona, irmãos, aquela bibliona que custa 100 mil reais, irmãos. Eles carregam aquela Bíblia, e quando eles passam com aquela Bíblia, as pessoas tocam na Bíblia, eles beijam, assim eles beijam a mão e tocam na Bíblia. Sabiam disso? Beijam a mão e tocam na Bíblia, para mostrar que eles têm um amor por aquilo. Eles beijam a Bíblia, eles não podem pôr a boca lá que vai estragar o negócio de 100 mil reais. Então eles só beijam a mão e tocam naquilo lá, para dizer assim: nós amamos a Bíblia. Hello. Mas agora, queridos, vejam só o versículo 35. Louvado seja Deus. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o que? O experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Querendo experimentar Jesus, pegar Jesus, querendo expor Jesus. Ele não vai conseguir dizer, porque Jesus, irmãos, ao longo da sua passagem aqui na terra, no seu ministério terreno que a gente fala, o ministério terreno de Jesus começou quando ele estava com 30 anos, e ao longo desse período de 30 a 33 anos e meio, que foi o tempo que Jesus viveu aqui nessa terra, Jesus, a maior parte das vezes, Jesus, eu não posso escandalizar vocês, mas ele quebrou muitos desses mandamentos. Quantos estão entendendo aqui? Por exemplo, Jesus trabalhava no sábado, e é proibido pela lei trabalhar no sábado, mas ele trabalhou. Mas ele não trabalhou porque ele queria quebrar a lei, porque ele queria infringir a lei, porque ele queria ser o teimoso, porque ele queria, fazer pirraça para todo mundo. Não, ele quebrou a lei porque ele via pessoas doentes ali, ele se movia de íntima compaixão, então ele curava os doentes, irmãos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ele não estava lá na carpintaria, fabricando lá mesa, cadeira, armários. Ele não estava exercendo lá a sua profissão de carpinteiro. Não, eu vou quebrar hoje, eu estou precisando de dinheiro, vou fazer uma mesa aqui e tal, vou quebrar a lei porque eu preciso de dinheiro. Não era isso. Mas ele se movia de íntima compaixão, e ele explicava que se for para fazer o bem, nós podemos sim quebrar o Shabá, nós podemos sim fazer a vontade de Deus, irmãos, é que as pessoas estejam acima de toda e qualquer lei. Louvado seja Deus. Quantos estão comigo e estão entendendo aí?
Então Jesus ele andou quebrando. E agora esses saduceus, esses fariseus estão querendo pregá-lo, porque eles estão perguntando aqui qual é o maior mandamento. E aí quando Jesus falar qual é o maior mandamento, eles vão falar assim para ele: mas você andou quebrando isso aí. Você não segue essas leis que você sabe, mas você não segue. Eles queriam pegar, eles queriam experimentar Jesus. Quantos estão aqui, estão entendendo o espírito que estava por trás dessa pergunta? A vontade de fazer mal para Jesus. E é terrível, irmãos, porque quando os saduceus faziam isso, ou os fariseus, ou os zelotes, ou qualquer que fosse aceito, os mestres, os doutores da lei, os escribas, quando eles se reuniam, normalmente eles faziam isso quando tinha uma multidão de pessoas, porque eles queriam que as pessoas vissem Jesus errando, Jesus falhando, e deixassem de seguir Jesus. Mas aqui, então Jesus, ele não vai negar. Estão perguntando, tem uma dúvida. Olha para o vizinho e fala assim: olha, Jesus nunca vai te negar uma resposta, meu irmão. Aleluia. Jesus tem todas as respostas para todas as suas indagações, para todas as suas dúvidas. Jesus tem a resposta. Aleluia. Você nunca vai ficar no vácuo. Você nunca vai ficar sem uma resposta do Senhor. Ele sempre vai te dar a resposta. Agora a gente tem que entender que as respostas de Jesus podem ser 3: não, sim e espera. Aleluia. Amém, queridos? A gente quer uma resposta, mas a gente quer sempre o sim. É ou não é? Quando você já vai dando você já elabora a pergunta de forma que você quer ouvir um sim. Olha só Pedro, ele tinha um problema com o irmão dele, e Pedro estava querendo pegar o irmão. Pedro queria dar uma sova no irmão dele, queria sair na mão com o irmão dele. E aí ele foi em Jesus fazer uma pergunta: Senhor, quantas vezes devo eu perdoar o meu irmão? 7 vezes? Sim ou não? Porque ele contou, irmãos. Ele contou, o irmão fez mal para ele uma vez, ele relevou. Aí o irmão dele fez a 2ª vez, a 3ª vez, a 4ª vez, e ele foi suportando, na 5ª vez, na 6ª vez, mas na 7ª vez aí ele foi em Jesus buscar o sim de Jesus. Senhor, quantas vezes devo eu perdoar o meu irmão? 7 vezes, né, Jesus? Porque ele queria um sim. Olha para o teu vizinho e fala: parece você, meu irmão, buscando o sim, dando um jeitinho brasileiro, elaborando uma pergunta para extrair uma resposta que vai te favorecer. A sua mente é uma mente brilhante. Você tem uma mente brilhante, você elabora as coisas para te favorecer, mesmo sabendo que você está errado, mesmo sabendo que não é assim. Você tem o mesmo problema que o Pedro tinha. Eu não vou ficar apontando dedo para ninguém, não, eu me incluo nesse meio. Nós temos essa tendência de elaborar coisas para nos favorecer. Eu fui com a minha esposa, quando nós mudamos para Sorocaba, aí eu fui com ela escolher móveis, lá porque a gente já estava com os móveis bem antiguinhos. Se desmontasse para viajar e depois montar lá, não ia dar certo. E outras coisas também, que eu já nem lembro mais, fazem muitos anos. A gente achou por melhor comprar alguns móveis lá mesmo na cidade de Sorocaba.
E aí fomos lá escolher. Porque aí eu precisava ter 2 casas, né? Eu precisava morar um pouco aqui, eu vinha para os cultos aqui, e eu precisava morar lá também, então não tinha que ter móveis lá, não podia fazer a mudança toda semana para lá e para cá, né? Então precisei comprar novos móveis lá para Sorocaba. E aí, queridos, nós fomos nas lojas de móveis e tal, e eu falei assim: meu bem, escolha. E aí ela vai lá, começa a escolher. E eu falava assim: meu bem, olha, esse aqui é a sua cara, meu bem. Olha isso daqui, parece que eu estou te vendo. É esse aqui, meu bem. É esse aqui. Primeiro eu falei: escolha. Eu dei a liberdade para ela, escolha. Mas depois o tempo todo eu ficava: não, esse aí é feio, bem. Esse aqui que é a sua cara, olha. É esse aqui. Nossa, eu estou te vendo aqui. Hello, dá uma olhadinha para o teu vizinho, fala assim: eu acho que você se parece com ele. O tempo todo tentando fazer com que prevaleça a minha vontade. É assim, você nunca vai agir para favorecer a vontade do outro, do seu esposo ou da sua esposa. Você vai sempre querer que é a sua vontade que prevaleça, não é? Então, por isso é que eu falo, a gente tem que entender que Jesus te conhece, por dentro e por fora, no oculto e no escondido, Ele sabe quem é você, aleluia. E é por isso que Jesus olhou para aquele homem, e esse homem está ali jogando um verde para colher o maduro. Então, Jesus percebeu que ele pergunta: Senhor, mestre, é importante eu terminar a questão do Pedro, né? Então quando Pedro vem com aquela pergunta elaborada, já para extrair o sim: Senhor, quantas vezes devo eu perdoar o meu irmão? 7 vezes. E Jesus falou: oh, Pedro, não somente 7, mas 70 vezes 7. Aleluia. Quebrou as pernas do Pedro. Pedro fez igual aqueles cachorrinhos que bota o rabinho no meio das pernas e sai quem já viu esses cachorrinhos assim? Quer ver de novo? Olha, eu poderia te dar muitos exemplos, vou dar só mais um por causa do horário. Um dia, alguns desses fariseus, doutores da lei e tudo mais, pegaram uma mulher no flagrante adultério. E quando eles pegaram ela no flagrante adultério, eles já levaram junto as pedras. Pegaram a mulher e levaram junto as pedras e chegaram lá: Senhor, a lei manda apedrejar, é isso ou não é? Sim ou não? Já com a pedra, eles queriam tacar as pedras, irmãos, mas eles estavam elaborando a pergunta para mostrar para Jesus que Jesus tinha que dar o sim. Hello. Nós agimos assim, seres humanos, irmãos, tem tudo esse defeitinho de fabricação. A gente quer sempre o sim, a gente não gosta do não. Mas o não faz parte da nossa existência. Você às vezes precisa ouvir não. Você precisa às vezes ouvir espera. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Aquieta minha alma, porque a nossa alma é ansiosa. Olha para o teu vizinho e diga: vai que essa é tua, Tafarel. Então, queridos, a gente sabe que a resposta de Jesus para aqueles lá com as pedras nas mãos, queriam o sim de Jesus. Jesus falou: tá, aquele que não, vocês querem o sim? Tá, aqueles que não tiverem pecado, que atire a primeira pedra.
Aleluia, aleluia. Jesus é o rei dos sermões, irmão. Ele pregou uma palavra lá que deixou todo mundo de queixo caído. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, queridos? Glória a Deus. Então, agora Jesus vai colocar aqui diante dos olhos desses homens, né, a resposta de Jesus, o versículo de número 37. E Jesus disse-lhe: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Queridos, é importante a gente parar aqui só um minutinho para você compreender que tem algumas pessoas que não compreendem isso daqui. Quando Jesus está falando, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, Jesus está pegando os 10 mandamentos muito conhecidos, né? O decálogo, que se encontra lá no livro de Êxodo capítulo 20. Quando você abrir sua Bíblia lá na sua casa, lição de casa, abre em Êxodo 20, você vai ver lá o decálogo, os 10 mandamentos, que começa com: não terás outros deuses diante de ti, não te curvarás a eles, não farás para ti imagem de escultura, não levantarás o meu santo nome em vão. Deus está os primeiros mandamentos, dos 10 mandamentos, Deus está dando leis referentes a Ele, o relacionamento do homem em relação a Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não se prostrará diante delas, não levantarás o meu santo nome em vão. Então Deus está mostrando que Ele exige algumas coisas do homem em relação a Deus. Mas ali a pouquinho Deus começa a falar algumas coisas do homem em relação ao seu próximo. Ele fala: não matarás o próximo, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não levantarás falso testemunho. Sim ou não? Então ele começa a falar algumas coisas em relação do homem ao seu próximo. Então existem 2 tipos de mensagem no decálogo. Metade fala do homem em relação a Deus, por isso que ele está falando: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ele resume a parte dos 10 mandamentos numa só frase: ame a Deus sobre tudo, ame a Deus sobre todas as coisas. Nada pode estar acima de Deus, queridos. Deus tem que ser o primeiro. Deus, eu não posso amar o meu pai, eu não posso amar a minha mãe. Não só pode, como deve, mas nunca acima do seu amor por Deus. Deus o primeiro, depois sobra amor para a esposa, para o marido, para os filhos, para o pai, para a mãe. Mas Deus em primeiro. Deus é acima de todas as coisas. Aleluia. Agora, então ele está resumindo os 10 mandamentos. Vamos para o próximo. Este é o primeiro e grande mandamento. Então vamos lá agora. O segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo. Então agora ele vai pegar tudo aquilo lá: não adulterarás, não matarás, não roubarás. Porque quando a gente rouba, a gente está roubando o próximo. Quando a gente adultera, a gente está adulterando, né? Estou traindo minha esposa, minha próxima. Então, todos os outros mandamentos em relação ao próximo. Se eu amar o meu próximo como eu mesmo, então eu cumpro todos os mandamentos que Jesus estabeleceu. Aleluia. É por isso que olha como ele termina dizendo: pode passar para o próximo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Se a gente cumprir essas 2 coisas, amar a Deus e ao próximo,
Então, nós teremos cumprido toda a lei, todos os profetas, tudo que está no Antigo Testamento. Eu posso resumir a essas duas coisas, a esses dois mandamentos que Jesus deixou. Louvado seja Deus. Então, irmãos, é importante agora eu entender que algumas coisas aqui eu gostaria de ressaltar para vocês. A primeira coisa que Jesus falou: amarás a Deus sobre todas as coisas. Sabe o nome que eu posso dar para isso, que nós falamos muito? É a adoração. E adoração, irmãos, não é a gente aqui nesse período pegar aqui o violão, tocar uma música e a gente levantar as mãos e cantar. Isso faz parte da adoração. Isso pode também ser agregado àquilo que o Senhor Jesus, aquilo que Deus estabeleceu como adoração. É parte. Mas eu adoro a Deus quando eu trabalho, e eu trabalho honestamente, dignamente. Quando eu não vou fraudar o meu patrão. Porque tem pessoas que ficam fraudando o patrão. Entra às 8, bate o cartão lá, assina o ponto, não sei como é que funciona na sua empresa. Dá a entrada. E aí senta e pega o celular e fica lá nos feeds do Instagram. No scroll infinito. Scroll. Ó. Rolando, só rolando. Infinito. Aí quando vê que alguém está chegando, desliga o celular e olha para o vizinho e fala: eu não sei não. Hello. Então, se eu amo a Deus, eu não faço isso, irmão. Se eu amo a Deus, eu não faço isso. Sabe por quê? Porque o meu patrão, se ele um dia chegar e me ver fazendo isso, ele vai dizer: olha lá, tá vendo? É um crente. Olha o que esses crentes fazem. Por isso que eu não gosto de contratar crente. Eu já ouvi muitos falar isso daí. Eu prefiro contratar o ímpio, porque esses crentes são crentes da boca para fora. Hello. Eles dão péssimo testemunho, irmãos. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Como tem crente dando um péssimo testemunho, falhando na missão. E eu preciso que você compreenda que eu estou falando só do aspecto do patrão, hein? Aí a gente vai falar do trânsito. Posso falar do trânsito, sim ou não? Aquela moto que te fecha, aquele caminhão que te fecha, e que você manda lembranças. Deus abençoe, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que acontece? Tem gente de olho, irmão, você não sabe, mas um dia eu estou em Jerusalém, na cidade santa, irmãos, entrando no hotel, e quando eu apertei o botão do elevador lá em Jerusalém, desce do elevador uma pessoa. Eu estava junto com o pastor Daniel, e aí quando desceu a pessoa, oh, pastor Daniel. Irmão, qual é a possibilidade de você entrar num hotel na cidade de Jerusalém e alguém descer do elevador e dar de cara com você e falar: oi, tudo bem? Pastor Daniel ficou assim, porque é igual eu. Às vezes eu estou andando por aí e tem gente que: ô, apóstolo Marcelo, passa assim, eu falo: oh. Eu já preguei em tanto lugar, já dei aula em tanto lugar, já fiz tanta coisa nessa vida, irmãos. Já passei dos 25, não parece, mas eu já estou com a quilometragem já rodada, está entendendo? Sim ou não? Então, fica fácil das pessoas me localizarem, e aí eu olho e falo: mas não conheço. Quantos que eu dei aula na escola dominical hoje são pastores? Às vezes eu encontro na reunião de pastores.
E a gente continua com o mesmo formato, né? Principalmente aqui no Pâncips. Mas a criança cresce e ela muda completamente. Você não consegue mais saber que era aquela criança lá, porque a feição muda bastante, sim ou não? Então, você me deu aula quando eu era pequeno lá em Barbacena, não sei aonde. Oh, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, o mundo está de olho em você. Tem gente que te conhece, que vê você mandando lembrança para o caminhoneiro. Vai na paz, meu irmão, Deus te guarde, Deus te guie, aleluia. Tem gente de olho em você. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala assim: vigia nessa terra. Porque, irmãos, assim você vai adorar ao Senhor. As pessoas vão ver aquele teu irmão, aquele que te conhece, vai ver você levando a fechada, e você vai falar assim: ô Senhor, tem misericórdia dessa pessoa, guarda ele, protege ele. Aí aquele que te conhece vai falar assim: verdadeiramente ali vai uma mulher de Deus, verdadeiramente ali está um cristão, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Se você está recebendo isso daí na sua vida, aleluia, glória a Deus. E aqui, irmãos, eu poderia falar tantas formas que a gente tem para adorar a Deus. Isso glorifica o nome de Deus. É assim que nós adoramos a Deus, com a nossa vida, com o nosso serviço. A gente vai adorar ao Senhor. Amém? E amar o próximo, irmãos? Amar o próximo é fácil, queridos. Principalmente quando o próximo te liga e fala assim: estou fazendo aqui uma carninha, eu vou assar aqui uma pecinha de picanha. Hello! Aí você já levanta a mão: oh, aleluia, Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelas conexões que eu tenho. Obrigado, Senhor, ó Deus querido, porque o Senhor me ensinou a ter, Senhor, conexões fortes com pessoas de Deus e tal. É ou não é, irmãos? Sim ou não? É gostoso ir ali na casa, amar o próximo quando ele te oferece a picanha, o contrafilé. Olha para o vizinho, se estiver dando risada, é porque ele vai hoje para o churrasquinho na casa do irmão que ligou para ele convidando. Aleluia. O network. Não, eu vou fazer network. Vou fazer network, irmãos. Aleluia. É nada, queridos. Você está interessado em ir lá porque nós temos facilidade em nos relacionar bem com quem nos trata bem. Sim ou não? Aleluia. Mas amar ao próximo como a mim mesmo. Então, eu vou fazer aqui um exercício, irmão. E olha, eu me incluo, eu não sou hipócrita. Sabe o que significa hipócrita? Quem sabe a essência da palavra hipócrita? Há muitos anos atrás, haviam teatros, mas há milhares de anos atrás, né? Foi inventado o teatro. E o teatro era com umas arquibancadas assim, as pessoas ficavam longe, lá na arquibancada, e aqui no palco, né? Então tinha arquibancada longe, a pessoa ficava lá em cima. Então não conseguia ver a expressão do rosto do artista que estava aqui fazendo o teatro. Não conseguia ver se ele estava sorrindo, se ele estava chorando, qual é a emoção mas ele precisava transmitir a emoção para as pessoas se emocionarem também. Então eles fabricaram umas máscaras. E quando era para mostrar que eles estavam felizes, eles pegavam a máscara que tinha um sorriso, aí botavam uma máscara aqui assim, com um baita de um sorrisão. Quem já viu aquelas máscaras brancas, que, né? Aí colocava aquela máscara para mostrar que estava sorrindo. Ou
Se era momento de mostrar que estavam sofrendo, estavam tristes, então botavam uma outra máscara com a boquinha para baixo assim, igual esses emojis que você manda no WhatsApp aí. Aquela boquinha para baixo assim, uma lagriminha. Então ele botava aquela máscara e estava ali. Mas por trás da máscara, nem sempre o que estava no coração da pessoa é o que a máscara estava dizendo. Então, sabe o que acontece? O hipócrita é aquele que se esconde atrás de uma máscara. É aquele que tenta passar uma imagem que não é aquilo que ele está vivendo na realidade. Quantos estão comigo aqui, estão entendendo? Eu não sou esse hipócrita que me escondo atrás de máscaras. Por isso é que você perceba que nós vamos crescer, nossa igreja está na reta do crescimento, em nome do Senhor Jesus, mas porque as pessoas gostam de pessoas assim como eu, sinceras, honestas, que não usam máscaras. Então eu me incluo. Por que eu estou falando tudo isso? Para dizer que eu me incluo aqui agora, em que amar o próximo, irmãos, às vezes é fácil você amar aquela pessoa do churrasco, é fácil você amar aquele que vai no futebol com você, é fácil você amar pessoas que estão lá fora que você nem conhece. Às vezes você vai oferecer um folhetinho dizendo Jesus te ama, aí você abraça a pessoa e você chora, oh meu amado, minha amada, aleluia, vai para a igreja, Jesus te ama, eu também te amo. Aí quando chega em casa, irmão, está lá o teu marido, e você solta os cachorros nele, porque ele deixou a toalha na cama. Hello. E você chega em casa, e porque a mulher queimou o arroz, você trata ela com rispidez, com ignorância. E eu me incluo em tudo isso. Quantos estão comigo e estão entendendo? Nós precisamos amar o nosso próximo de verdade, irmão. Chega de ser saduceu, chega de ser fariseu, chega de ser hipócrita. É mandamento. Olha, põe de novo, por favor, para encerrar, ou pelo menos para fingir que está encerrando, o último versículo. Desses 2 mandamentos, não é conselho. Jesus não está dando conselhos, Jesus está dando mandamento. Ame essa pessoa que está aí do teu lado. Dá uma olhadinha para a pessoa que está do teu lado e fala: eu te amo. Aleluia. Eu te amo, meu bem, meu amor. Glória a Deus. Ame, ainda que essa pessoa não te ame, ainda que essa pessoa não aprendeu o mandamento, ignora. Se essa outra pessoa não entendeu ainda o mandamento, ignora, é o tempo dela, vai chegar. Hello, faça a sua parte, independente do que a pessoa vai fazer. Não espere nada em troca. Mandamento, irmão, eu vou cumprir mandamento porque alguma coisa. Não espere nada em troca. Mandamento é ponto final, acabou. Faça, é isso aí que você tem que fazer e Zé Fini. Hello, quem lembra do Zé Fini? Eu quero pedir para você ficar em pé. Vamos ficar em pé, irmãos, em nome de Jesus. O mandamento, queridos, é algo imperativo. Nós precisamos fazer essas coisas que Jesus está ordenando. Precisamos amar a Deus de verdade, amar a Deus no nosso trabalho, amar a Deus no trânsito, amar a Deus, irmãos, em todo o tempo, por onde a gente for, a gente está amando a Deus. A nossa vida glorifica a Deus, a nossa vida é um ato de adoração. Aonde quer que eu for, eu estou adorando ao Senhor. Bendito seja Deus.
E eu quero nesse momento, queridos, pedir para que o Espírito Santo venha na sua vida, mudar você, que você possa levar para a sua casa essa ministração, e que você possa entender que o mandamento que Jesus tem para a sua vida, Ele vai fazer com que você seja mais do que um vencedor, no nome poderoso do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero que você ore nesse momento e peça